O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. Acesse nosso site www.ministériodavar.com. A biografia de João Batista. Introdução. Arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Prepare o caminho para Adonai, façam veredas retas para ele. Cumpria-se aqui a profecia do profeta Isaías, descrita no capítulo 40. João Batista também foi profetizado pelo profeta Malaquias. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No versículo 7 do mesmo capítulo, vendo, porém, ele, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Adonai pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista, ele provavelmente foi criado entre os essênios, o que justificaria o estilo de vida que João Batista tinha. Ele vestia-se com roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele causou um alvoroço tão grande em Jerusalém que muitas e muitas pessoas iam até ele, da Judéia, do Jordão e de outros lugares, e eles reconheciam seus pecados e se batizavam com o batismo do arrependimento. Os essênios eram um grupo de judeus, provavelmente os mais piedosos da época. Eles não pertenciam ao grupo dos saduceus e nem dos fariseus, obviamente. Eles abriam mão de suas vidas materiais, de suas posses materiais e dedicavam-se apenas à leitura e à obediência da Torá. Então, eles cultivavam suas próprias comidas, não se envolviam com questões políticas ou com outras questões que não fosse apenas a obediência à Torá. E eles ali viviam de uma forma isolada, em comunidade. Era um grupo de judeus, e esse grupo de judeus, eles tinham horas onde eles faziam as orações, eles faziam leituras frequentemente durante o dia, cultivavam suas comidas, bebidas. Tinham sinagogas em cada comunidade e eram cerca de 40 mil homens judeus. E eles abriram mão de tudo e ficavam nessas regiões isoladas e principalmente em regiões desérticas. E ali eles se dedicavam a Adonai. João Batista provavelmente foi criado com os essênios, justamente pelo estilo de vida que João Batista tinha.
pelo estilo de alimento e por ele pregar no deserto. Então ele comia gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava justamente nas regiões desérticas, onde o povo saíam das cidades e vinham até ele buscando a salvação através de Adonai. Então, através de João Batista, cumpre-se a profecia do profeta Isaías e do profeta Malaquias, onde foi dito no capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai, endireitai no ermo a vereda, o nosso Deus Elohim. E aqui cumpre-se em João Batista, o judeu que prepararia o caminho para o Messias, para o Mashiach de Israel. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 da Tanakh, do Antigo Testamento, diz: eis que eu vos envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui agora o profeta Malaquias, profetizando a vinda de Elias, ou seja, do profeta João Batista. João Batista possuía características muito semelhantes ao do profeta Elias. No entanto, obviamente, quando nós falamos de grandes profetas, obviamente entendemos como Elias, como Moisés, como Moshe. No entanto, João Batista não fez nenhum prodígio, não abriu o mar como Moshe, também não fez descer fogo dos céus para consumir os idólatras, mas ele foi um profeta que enfrentou a iniquidade, a idolatria da nação, enfrentou o sistema religioso, enfrentou os corruptos, enfrentou a nação. Ele tinha um temperamento forte, colérico, onde ele, sem temer, enfrentava a iniquidade de um povo. Muitas e muitos judeus, gentios, iam até ele, até o deserto. O alvoroço que ele fez era tão grande em Jerusalém, em suas redondezas, no Jordão, Judéia. Muitas e muitas e muitas pessoas iam até ele, ao ponto de acharem que era ele o próprio Messias. Mas não, ele foi profetizado como o Elias que viria novamente. Vamos fazer algumas análises aqui de datas através de João Batista. Antes do aparecimento de João Batista, César Augusto morre em 19 de agosto de 14 depois de Cristo e sobe o imperador Tibério no ano 14 depois de Cristo e seu reinado vai até 37 depois de Cristo. João Batista era primo de Yeshua, ou seja, Jesus, e seu ministério andava em paralelo com o do Messias. Então, os dois nasceram praticamente juntos, com poucas diferenças de tempo entre um e outro. E o ministério de um estava atrelado ao ministério do outro, que foi profetizado como Elias. Ele atuaria como um arauto para o Messias. Ele prepararia o ambiente para que o Mashiach, para que o Messias viesse e pregasse a salvação através e unicamente exclusiva dele. Então, João Batista veio, preparou o caminho, preparou o ambiente, preparou a nação. E assim viria o Messias. E ali ele anunciaria a implantação do reino. E, obviamente, da salvação que somente através do Messias, através de Yeshua, viria. Então, o ministério de João Batista é atrelado ao ministério do Senhor Jesus. Ambos caminharam juntos até a degola do profeta João Batista. Então, João Batista teve um papel muito forte. Ele denunciou práticas de incesto
Ele denunciou prática de incesto, denunciou a hipocrisia, a idolatria do sistema religioso. Ao ponto dele dizer, aqui na Brit Hadashah, no capítulo 3, que dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aqui ele fala especificamente para a classe religiosa, que se apresentava como homens santos, temente a Adonai, mas eram hipócritas, mentirosos, estavam envolvidos em idolatria, corrupção. Eles eram fantoches de Roma. E o profeta chamou eles ao arrependimento, porque eles serão punidos por causa das práticas iníquas que eles viviam. Então, João Batista preparava o caminho, o outro era a luz que iluminava todos os homens. Vamos ver Mateus capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho de Adonai e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então aqui mostra que ele teve influência dos essênios, que mantinham um estilo de vida totalmente afastado da população, e eles viviam em regiões desérticas, apenas com a leitura, orações, e cultivavam seus próprios alimentos, e se apartavam de tudo aquilo que envolvia política, envolvia Roma e qualquer outro tipo de idolatria. Vamos também na Brit Hadashah, no livro de João, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Houve um homem enviado por Adonai, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aqui está falando de Yeshua HaMashiach, como está descrito no versículo 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Adonai, e o Logos era Adonai. Ele estava no início de todas as coisas com Adonai, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então aqui está falando Yeshua HaMashiach, aquele que através dele iniciaria a nova aliança, que inclusive estará brevemente sobre Israel, que será restaurada, que eles poderão usufruir da nova aliança como nação. E aqui está dizendo que João Batista não era luz, mas veio testificar a luz que ilumina todos os homens. A vida estava nele, a vida era ele. Quem? Yeshua HaMashiach. Vamos agora continuar aqui em algumas datas. Em 26, João Batista é preso. Ou do ano 27 de Cleysen, João Batista é preso. E isso está em Lucas, na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, no capítulo 3, versículos 19 e 20. Por que ele foi preso? Por denunciar incesto. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por quem? João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então Herodes mandou prender João Batista porque ele tinha denunciado o incesto entre ele e sua cunhada. Aqui nós conseguimos já perceber como era o ministério de João Batista. Ele literalmente enfrentou a classe política da nação e mandou e chamou a classe política ao arrependimento. E obviamente incluiu Herodes, o tetrarca.
que foi repreendido ferozmente por João Batista por causa do seu relacionamento incestuoso, o que transgredia diretamente as mitzvot, a Torá, aos mandamentos, a lei, a Torá. E em 27 depois de Cristo, João pede a confirmação se Yeshua HaMashiach era realmente o Mashiach. Então, nós vamos agora em Mateus capítulo 11, versículo 2 e 3, onde João Batista pede realmente para saber se Yeshua era de fato o Mashiach. Então nós vamos agora ver essa informação. Capítulo 11 da Pirkei Hadashah, em Mateus, versículo 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras do Mashiach, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Obviamente Yeshua respondeu: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então aqui o Senhor Adonai Yeshua HaMashiach estava mostrando as qualificações que ele tinha, que atendia os pré-requisitos e que mostrava que se cumpria nele os pré-requisitos do Messias, e era nele e através de Yeshua que os sinais eram manifestos. Demônios eram expulsos, pessoas curadas. E nós sabemos que pessoas foram ressuscitadas através do Mashiach. Então, João Batista tem a confirmação que de fato Yeshua era o Mashiach. Então, em março de 27 depois de Cristo, João é degolado. Sexta-feira, dia 15 de abril do ano 29, 2 anos depois da degola de João Batista, Jesus é crucificado. Então nós temos aqui uma visão de datação simples sobre João Batista e Jesus. Então, estaremos agora a biografia de João Batista, a introdução. Após cerca de 100 anos após o cativeiro babilônico, Judá apostatou novamente. E os líderes da nação, tanto os sacerdotes, quanto o povo, quanto os políticos, novamente estavam envolvidos em corrupção, roubos, homicídio. E especificamente os líderes religiosos da nação, que eram os sacerdotes. E eles estavam agora envolvidos em corrupção, idolatria, feitiçaria, roubos, homicídios. Adonai levantou Malaquias para denunciar as práticas dos líderes religiosos, assim como as práticas iníquas e idólatras da nação. Mas não houve solução. E novamente a nação mergulhava em todas as práticas de idolatrias que o profeta Jeremias já tinha denunciado e que levou a nação ao cativeiro babilônico e ao colapso da nação. Mas aqui rapidamente as práticas voltaram e começaram a ganhar espaço entre o povo, entre os líderes políticos e entre a classe religiosa da nação. Então o profeta Malaquias se levantou e começou a denunciar as práticas de idolatria da nação. Mas nada daquilo resolveu os problemas. E a nação voltava a viver dias sombrios. A camada social pobre voltava a sofrer grandemente com secas. E ali começava a gerar problemas no comércio e na economia da nação. E a nação cada vez mergulhando novamente no sistema de corrupção e idolatria. Mas, no capítulo 3 do profeta Malaquias, na Tanakh, ou seja, no Antigo Testamento, ele traz
a esperança diante do colapso que Judá estava vivendo. Vamos lá, no capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo, Adonai, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz Jeová Tsabaoth. Aqui o profeta Malaquias, diante das denúncias que ele fez em relação aos sacerdotes, em relação às práticas da nação, do povo, dos ricos, dos pobres, dos sábios, dos não sábios, que estavam mergulhados em idolatria, roubo, homicídio, exploração dos pobres. Aqui Malaquias está dizendo que será enviado um que preparará o caminho para que venha o anjo da aliança, que venha Yeshua HaMashiach, o Mashiach, que transformará a história de Israel e de todas as nações da terra e mudará a história da humanidade. Então Malaquias denunciou, mas não estava havendo mudança na nação, como também não houve na época de Jeremias, como também não houve na época de Isaías. E novamente o cenário de idolatria, de iniquidade, de roubo, corrupção acontecia. E não estava tendo mudanças. Então Malaquias agora, Adonai levanta Malaquias e diz: eis que virá um mensageiro que preparará o caminho para as mudanças que virá sobre Israel e sobre as nações. E logo em seguida virá o anjo da aliança, que mudará a história de toda a terra. De Jerusalém para as nações, de Israel para as nações. No capítulo 4 de Malaquias também é falado sobre João Batista. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Aqui João Batista é retratado como Elias. De tanta similaridade que João Batista tinha com Elias, Malaquias o chama de Elias. Elias virá novamente. Mas quem é Elias? João Batista. Ele tinha o mesmo estilo de pregação que Elias. Elias também enfrentou os corruptos, o sistema idólatras, dos políticos, da nação. João Batista também. Ele enfrentou uma nação iníqua, idólatra, um sistema religioso corrupto, fantoche de Roma, que estava ali cercado de imundícias políticas e de leis idólatras, hipócritas. João Batista se levantou contra a classe religiosa, contra a classe política, contra os políticos, contra a nação, e chamava: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Então aqui é como seria o ministério do João Batista. Ele faria semelhantemente ao ministério de Elias. E ao anjo da aliança, que é citado no capítulo 3, versículo 1, na Brit Hadashah, ou seja, no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 28, aponta para Yeshua HaMashiach, o autor, o anjo da nova aliança, que também foi profetizada por Jeremias, antes do cativeiro babilônico. Vamos para lá, capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aqui é o próprio Yeshua HaMashiach mostrando como seria a nova aliança. E a nova aliança iniciaria com o derramamento de sangue do Mashiach, que ele seria levado como cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto o Mashiach era levado para a crucificação, o cordeiro na Páscoa era levado também para ser sacrificado. Então o cordeiro pascal era levado para o sacrifício e o cordeiro de Deus era enviado para o sacrifício,
para a salvação dos homens. E aqui está dizendo, a nova aliança iniciaria através do sangue de Yeshua HaMashiach, em favor de muitos para a remissão do pecado. O ministério de João Batista, do profeta, tipificaria o ministério de Elias. Ele denunciaria as práticas de idolatria do sistema político, dos sacerdotes, como também enfrentaria e contestaria todos através da Torá e chamaria ao arrependimento. Fazei techuvá, voltem à raiz, voltem à Torá. O ministério de João Batista seria um ministério de juízo sobre uma nação idólatra e sacerdotes corruptos, fantoches de Roma. Aqui é uma breve história de João Batista. Entre o profeta Malaquias e os livros que falam sobre o Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, João e Lucas, há um intervalo de tempo de 400 anos, ou seja, de 4 séculos. E este período, Judá estava novamente mergulhado na idolatria. Adonai se cala diante desses 400 anos, mas ele controla os eventos que ocorrem em Israel, assim como os eventos que ocorriam entre os judeus. E após 400 anos, agora Roma domina o que chamamos de Palestina. E agora a cultura e o pensamento helenístico, ou seja, o pensamento grego, que ameaça desviar os judeus da Torá de Adonai. A influência grega, mesmo que após a queda do Império Grego, com o crescimento e o poder do Império Romano, agora a cultura grega se espalha fortemente e acaba se tornando uma ameaça. Então agora a ameaça não é mais Moloch, não é mais Baal, mas agora a própria cultura grega helenista, que está agora se infiltrando entre os judeus e tentando tirá-los da Torá, tentando desviá-los de Adonai. Então imagine como estava o cenário no tempo do profeta João Batista, no tempo de Yeshua HaMashiach. A nação estava mergulhada no sistema helenista de adoração aos deuses gregos, assim como os deuses romanos, que incorporaram os deuses gregos especificamente, em grande maioria. E a nação e muitos judeus estavam mergulhados em idolatria. E aí agora vem João Batista, que prepara o caminho para que Yeshua HaMashiach faça um ministério que mudaria a história de toda a terra. Então, Malaquias, 400 anos antes, já tinha denunciado como estava a nação. Imagine agora, 400 anos depois, com a influência grega e com a influência romana que estava agora dominando a Palestina. A nação estava diante de um colapso espiritual. Então aqui é uma breve história dos acontecimentos, de um panorama. Mas agora vamos para outro tópico. Agora vamos fazer uma análise da geografia. Durante os 4 séculos, as mudanças em Israel foram tantas e tão acentuadas, que o sistema político, geográfico, cultural, religioso e no dialeto foram de grandes proporções. Então, nós temos agora um período de 400 anos onde houve mudanças muito drásticas na história de Israel e do mundo. Então, desde Malaquias até a Brit Hadashah, o livro de Mateus, até o nascimento de João Batista, do Senhor Jesus, muitas mudanças aconteceram em Israel e na região da Palestina, que a Palestina esse nome foi dado pelos próprios romanos. E, obviamente, se formos analisarmos de uma forma simples, podemos observar claramente que tanto Israel quanto os judeus estavam sendo preparados para um ministério internacional sem precedentes.
Nas mudanças geográficas, a Palestina está dividida agora em 3 regiões: Judéia, Galiléia e Samaria. Já no lado oriental do Rio Jordão está a Pérea e Decápolis. É importante salientar aqui que passaram a existir comunidades judaicas e, em alguns casos, grandes comunidades judaicas fora de Israel, em especial em grandes centros e cidades, inclusive romanas. Em cada comunidade tinha a sua sinagoga e eram chamados de diáspora. Então aqui podemos observar que houve uma grande mudança na estrutura de Israel. E podemos entender claramente que as movimentações que teve em Israel, Deus estava por trás de todas essas mudanças, porque agora os judeus não estavam apenas centralizados em Israel. Eles passaram a ter sinagogas e grupos de judeus em vários lugares, para a Europa e para outros lugares, e depois ainda com a queda de Jerusalém, com a queda do Templo de Jerusalém, aí que realmente muitos judeus foram, que uma grande maioria de judeus foram para outros países para não serem mortos por Roma. Mas podemos ver por trás de todas essas mudanças agora que Israel e os judeus estão sendo preparados para serem missionários fora de Israel, para que eles comecem agora a atuar nas nações gentílicas. Mas como? Através das sinagogas que foram construídas fora de Israel. Porque o Evangelho, a igreja começou nas sinagogas. O apóstolo Paulo pregava nas sinagogas. Yeshua HaMashiach começou o seu ministério na sinagoga. E agora, através das sinagogas, através das comunidades judaicas, iniciaria um dos maiores projetos evangelísticos da história. E aqui nós podemos ver claramente as mudanças que ocorreram em Israel. Elas tiveram um papel importante para que o Evangelho fosse disseminado para toda a terra, através dos judeus para as nações gentílicas, através das sinagogas para o mundo, através de Israel para todas as nações da terra. Então aqui há uma mudança geográfica sem precedentes em Israel nesses 400 anos entre Malaquias e os livros que falam sobre o Novo Testamento. Agora vamos falar da política e religião. Agora há 2 partidos religiosos, os principais, mas também há outros, esses são os principais, que é os saduceus e os fariseus. Assim como também há 2 partidos políticos, os zelotes e os herodianos. Tanto o formato político quanto religioso não existiam no Antigo Testamento, ou seja, até Malaquias, na Tanakh. Ou seja, este formato também foi um formato novo, que todas essas mudanças ocorreram desde Malaquias até o início dos livros do Novo Testamento. Dentro do sistema religioso havia os escribas, que eram os mestres da lei, ou seja, da Torá. A primeira menção deles ocorre no ministério do profeta Jeremias. Há também os rabinos que desempenham o papel de professores. E os principais sacerdotes, que eram um grupo de uma identidade própria. O templo não é mais aquele templo humilde, modesto, construído pelos judeus após o cativeiro babilônico. Agora é um mega complexo e em todas as cidades possuía uma sinagoga, um lugar para prestar culto e estudar a Torá, a Tanakh. Então, a mudança, repetindo, ela foi tão grande que interferiu no sistema religioso, no sistema político. E agora também nós vamos ver que ocorreu também através dos idiomas. Então, vamos ver agora dos idiomas escritos. O idioma na Palestina não é mais o hebraico, e sim o aramaico. O aramaico é de origem semita também, como o hebraico, mas o aramaico era o idioma oficial dos assírios. E como obviamente os assírios invadiram o Reino do Norte, dominaram e tiveram alguns confrontos com Judá, e eles também se tornaram uma das maiores potências e obviamente a língua deles se tornaram mundial. E agora não é mais o hebraico, e sim o aramaico. Mas o hebraico ainda continua sendo o idioma dos judeus.
O idioma comercial e do Império Romano é o grego. E através dessas mudanças que veio a Septuaginta e o Targums. Então podemos ver que a mudança que ocorreu nesses 400 anos afetou também o idioma. Então a língua oficial, o aramaico, a língua dos judeus, o hebraico, a língua comercial e do Império Romano é o grego. E o que veio a influenciar a Septuaginta, na tradução da Septuaginta e do Targums. Vamos agora fazer uma análise cronológica mais detalhada, mas ainda não abordarei todas as datas, até porque seria impossível pela questão do tempo, mas abordarei de uma forma mais detalhada a cronologia, aí mais ou menos desde a época da queda da Babilônia. Então vamos lá. Em 539 a.C., a queda da Babilônia, que ocorreu no reinado de Belsazar. De 486 a.C. a 465 a.C., agora Xerxes, o Assuero, que é o rei da região Média e da Pérsia. De 464 a.C. a 423, reina Artaxerxes I. Em 457 a.C., Esdras vai para Jerusalém. Em 445, Neemias vai para Jerusalém. 444 a.C., construção dos muros de Jerusalém. 433 a.C., inicia o ministério do profeta Malaquias. Em 427 a.C., nasce Platão. Em 423 a.C. a 404, reina Dario II. 404 a 359, Artaxerxes II. 399 a.C., a morte de Sócrates. 384 a.C., nasce Aristóteles. 336 a.C. a 331 a.C., Dario III é o que reina agora na Média e na Pérsia. E por fim, em 331 a.C., a queda do Império Medo-Persa, sob o governo de Dario III, derrotado por Alexandre o Grande. E agora o centro do poder mundial da Terra, ou seja, do Império Mundial, sai da Ásia e agora vai para a Europa com os gregos. Então, de uma forma resumida aqui agora, então o Império Babilônico foi de 612 a 539 a.C. O Império Medo-Persa foi de 539 a 332 a.C. A queda ocorreu no ano 331 a.C. e nasce agora um novo império, o Império Grego, que é de 332 a.C. a 146 a.C. E em 146 a.C. nasce o maior império que a Terra teve até aquele momento, o Império Romano, que vai até 476 depois de Cristo. Então, o Império Romano nasce em 146 a.C. Ainda não é o Império 146, mas os romanos que já dominam as nações e já derrotou aqui Alexandre o Grande e já possui agora o poder sobre Grécia. E este império vai até 476 depois de Cristo. Então começou antes de Cristo e terminou bem depois de Cristo. Alexandre o Grande fica no trono de 336 a.C. até 323 a.C. Ele morreu aos 33 anos e a cultura grega influenciou
a história do mundo. Então, o Império Grego não durou muito, mas a influência grega foi algo extraordinário para o mundo e levou a cultura grega até os dias atuais, na matemática, na filosofia, em outras áreas, inclusive nas legislações. E aqui, durante o Império Romano, a influência grega era muito forte, porque inclusive os deuses gregos foram imputados pelos romanos. E os romanos não tinham grandes criatividade no desenvolvimento da nação e das suas cidades, ou onde estava o seu poderio. E grande parte do conhecimento romano era de influência grega. Eles simplesmente copiavam tudo. Eles simplesmente copiavam o que os gregos já tinham feito, inclusive o sistema idólatra dos gregos. Em 332, Alexandre o Grande ele tratou os judeus com grande consideração e poupou Jerusalém. Inclusive, ele ofereceu a eles incentivos para se estabelecerem em Alexandria, no Egito. No entanto, após a morte de Alexandre o Grande, o seu império foi dividido em 4 dos seus generais. A Palestina ficava entre a Síria e o Egito. A Síria foi dada a Seleuco e o Egito a Ptolomeu. A Palestina foi dominada primeiro pela Síria, mas depois passou para o Egito em 301 a.C. e permaneceu sob o domínio egípcio até 198 a.C. Então o que aconteceu? Alexandre o Grande, todo o império dele dividiu entre seus 4 generais, os seus 4 generais mais chegados. E durante o poderio desses generais começou a haver um general que queria pegar a terra do outro. E aí começou conflitos entre os próprios gregos para dominar mais territórios. Então, até um certo ponto, os judeus ainda possuíam a paz. Não tinha perseguições. Mas, logo, isso começou a mudar. Então, sob o domínio dos Ptolomeus, a condição dos judeus foi pacífica. Em 198 a.C., Seleucidas retoma a Palestina sob o governo do rei Antíoco. No início, os Seleucidas foram tolerantes com os judeus, mas a situação mudou no Antíoco Epifânio, que reinou de 175 a.C. a 164 a.C. Foi exatamente em aproximadamente desses 10 anos que eles que eles transformaram a vida dos judeus exatamente no inferno. Eles se enfureceram contra os judeus que se negavam a abrir mão do judaísmo em adoração aos deuses gregos. Então, Antíoco Epifânio ficou enfurecido porque os judeus não queriam adorar os deuses gregos. Então o que ele fez? Ele tentou exterminar os judeus e o judaísmo. Ele queria agora acabar com a Torá, com a Tanakh. Ele queria destruir agora o nosso Antigo Testamento. Ele queria acabar com qualquer resquício que houvesse do verdadeiro Deus Adonai. E ele se levantou ferozmente contra Jerusalém em 168 a.C. Sacrificou no templo um porco. Depois levantou um altar a Zeus no templo. Zeus era o principal deus grego que foi incorporado aos romanos e os romanos chamavam ele de Júpiter. Proibiu culto no templo em Jerusalém. Os judeus não mais podiam adorar no seu templo, o templo de Adonai, o templo que foi erguido após o cativeiro babilônico, que Ageu profetizou, que Neemias ajudou a reconstruir os muros em torno de Jerusalém. Agora os gregos se levantaram fortemente para destruir os judeus e tudo que estava atrelado ao verdadeiro Deus. Então eles proibiram o culto no templo, eles proibiram a circuncisão sob pena de morte.
E aqueles judeus que ainda que queriam circuncidar ou circuncidavam seus filhos, eles matavam os bebês dos judeus, matavam suas mulheres, matavam seus homens. Eles simplesmente matavam os judeus, porque circuncidavam, porque adoravam, porque se recusavam a prostrar diante dos Zeus, os deuses. Os Zeus, o deus grego. E eles escravizavam os judeus, destruíram suas casas, mandaram destruir inúmeros exemplares da Torá, da Tanakh. Usou inúmeros métodos de tortura para com os judeus, para fazê-los negar ao judaísmo. Ali, nesse período de Antíoco Epifânio, era literalmente um cenário de nazismo contra os judeus. E a história se repetia. Novamente. Primeiro os egípcios, depois os assírios, os babilônicos, agora os gregos. Vamos ver a tamanha destruição, a tamanha matança que os gregos fizeram com os judeus neste período. Nós vamos agora ao livro apócrifo. Quem tem acesso à Bíblia Católica ou ao livro apócrifo de Macabeus, nós vamos ler capítulo 1, versículo 20 a 28. Voltando no ano 143, após ter vencido o Egito, Antíoco atacou Israel e Jerusalém com um possante exército. Depois de entrar no templo com toda arrogância, Antíoco levou embora o altar de ouro, o candelabro com todos os acessórios, a mesa dos pães oferecidos a Adonai, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, as cortinas, a cortina, as coroas, as placas de ouro que ornavam a fachada do templo. Saqueou tudo, levou também a prata, o ouro, os objetos de valor e até as riquezas escondidas que conseguiu encontrar. Pegou tudo e foi para a sua terra, depois de provocar muitas mortes e falar palavras de extrema arrogância. Por todo Israel e em todos os lugares houve uma grande lamentação. Chefes e anciãos gemeram. Rapazes e moças perderam seu vigor e murchou a beleza das mulheres. Todo recém-casado entoou um cântico fúnebre e a esposa ficou de luto no seu quarto de casal. A terra tremeu por causa dos seus habitantes e toda a família de Jacó se cobriu de vergonha. Então nós estamos vendo aqui no livro de Macabeus exatamente uma descrição deste período de uma forma clara, corroborada historicamente através desse livro, o cenário de destruição que os gregos fizeram com os judeus. Vamos também agora para o versículo 44 a 50 do mesmo capítulo 1 do livro de Macabeus. Além disso, através de mensageiros, o rei mandou a Jerusalém e a cidade de Judá um documento com várias ordens. Tinham que adotar a legislação estrangeira, proibia oferecer holocaustos, sacrifícios e libações no templo e também guardar os sábados e as festas, mandava contaminar o santuário e objetos sagrados, construindo altares, templos e oratórios para os ídolos e imolar porcos e outros animais impuros, e ordenava que não circuncidasse os filhos e que profanassem a si próprios com todos os tipos de impurezas e abominações. Então aqui Antíoco Epifânio IV, literalmente, foi um destruidor da vida judaica. Ele literalmente matou milhares de judeus por causa dos seus deuses, a ponto de sacrificar até os bebês judeus, porque eram circuncidados no 8º dia. Essa situação levou os judeus à revolta dos Macabeus, um dos momentos heróicos mais fantásticos dos judeus.
Em 167 a.C. inicia o período dos Macabeus, que vai até o ano 63 a.C. Os Macabeus também são chamados de Asmoneus. Em 165 a.C. ocorre a rededicação do templo em Jerusalém, e é o que dá a origem à festa que é celebrada pelos judeus até hoje, que é o Hanukkah. Em 63 a.C. havia uma disputa interna em Israel, que levou a um conflito interno. Então, após essas conquistas que teve dos Macabeus, acabou tendo um conflito interno entre os próprios judeus, entre as lideranças, que levou agora, Roma já estava no poder, já estava praticamente se organizando como o maior império do mundo, e eles acabaram intervindo nessa disputa familiar entre judeus e tomou a Palestina para eles. Volto a observar que a palavra Palestina foi colocada pelos romanos, que até então a Palestina é Israel. E ainda até hoje a Palestina é Israel, mas separam a região da Palestina para dizer que a Palestina não é dos judeus, mas a Palestina sempre foi dos judeus, e aqui nós vemos a intervenção romana para possuir a Palestina. Então, a Palestina estava agora sob o domínio de Pompeu, que de 106 a.C. até 48 a.C. Em 27 a.C., Roma se estabelece, se organiza como império. Então, foi no ano 27 a.C. que de fato Roma se organiza como império. Não apenas como império, mas como o maior império da Terra e o mais poderoso de todos que até então tinha existido. Então, Pompeu, que invadiu a Palestina, aproveitou esse momento de disputa interna entre os judeus, entre a família inclusive, e tomou a Palestina deles e passou a governar sobre a Palestina. O que eles fizeram com muita facilidade, porque realmente os romanos eram muito poderosos. Então, vamos a mais uma datação. Pompeu governou de 106 a 48 a.C. Antípater II, ele governou de 47 a.C. a 43 a.C. Herodes o Grande, um dos mais cruéis governantes da Palestina, que inclusive matou sua mulher e matou sua mulher Mariana e matou 3 filhos seus porque ele não queria que eles governassem. Governou de 37 a.C. a 4 a.C. E aqui, já César Augusto, o imperador, assumiu no ano 27, quando Roma se organizou como império, e ele governou até 14 depois de Cristo. Então, César Augusto era o maior nome do Império Romano. Ele foi o primeiro imperador de Roma, e que obviamente os governantes da Palestina e de outras regiões tinham que se submeter a ele. Então agora vamos fazer uma análise também sobre a data de João Batista e de Yeshua HaMashiach. João Batista nasce em 1º de outubro de 6 a.C. Yeshua HaMashiach nasce em 1º de abril de 5 a.C. Existe aí para alguns uma divergência, que eles dizem que Yeshua HaMashiach nasceu ali entre agosto e setembro, mas existem algumas diferençazinhas que envolvem algumas questões do templo, que realmente mostra que Yeshua HaMashiach nasceu em abril, especificamente no dia 1º de abril. O ministério de Yeshua começa quando ele tinha exatamente 30 anos. E o batismo dele foi no ano 26. Já o ministério de João Batista começou ali abril ou outubro do ano 25 depois de Cristo.
Então aqui finalizamos a introdução da biografia de João Batista. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.